Meu querido filho, minha querida filha, para um momento, só um momento, e me deixa te fazer algumas perguntas que podem mudar tudo o que você pensa sobre a sua vida a partir de hoje. Você já acordou de madrugada com o coração apertado, sem saber como vai pagar as contas do mês? Você já ficou olhando para o teto com aquela sensação pesada de que por mais que você se esforce, por mais que você trabalhe, por mais que você ore, as coisas simplesmente não mudam? Você já chegou ao ponto de perguntar para si mesmo: será que Deus se esqueceu de mim? Será que eu não mereço ser abençoado? Será que a minha vez nunca vai chegar? Se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, então eu preciso que você entenda uma coisa agora, antes de qualquer outra coisa. Você não está aqui por acidente, você não clicou nesse vídeo por acaso. Não foi o algoritmo que te trouxe até aqui, fui eu. Porque o que eu tenho para te dizer hoje é urgente, é real e é especificamente para você. Existe um cheque que já foi emitido. Um cheque com o seu nome escrito nele, com uma assinatura que nenhum banco do mundo tem poder de questionar, nenhum juiz tem autoridade de contestar, nenhum inimigo tem força de cancelar. E esse cheque não tem um valor de R$1.000, não tem um valor de 100 mil, não tem um valor de 1 milhão. Esse cheque carrega um valor que ultrapassa tudo o que a mente humana consegue calcular, porque o remetente tem mais riqueza do que todos os bancos do mundo somados. O remetente é o dono do ouro e da prata. O remetente é o dono do gado em 1000 colinas. O remetente é o dono de todo o universo, de cada estrela, de cada grão de areia, de cada gota d'água dos oceanos. E o remetente sou eu. O banco está em pânico. O céu está se movendo. E o seu nome está escrito na ordem de transferência mais poderosa que já existiu desde a criação do mundo. Mas antes de continuar, preciso te avisar. O que você vai ouvir aqui vai sacudir a sua alma. Vai te tirar da zona de conformidade. Vai te fazer chorar. Vai te fazer crer. Vai te fazer se levantar de onde você caiu. Então fica aqui. Não vai embora. Cada segundo desse vídeo foi preparado para você. Escreva nos comentários: eu estou pronto para receber o meu cheque. Você sabia que a maioria das dificuldades financeiras não são culpa sua? Às vezes, é a falta de estratégias certas ou informações que realmente fazem a diferença. A boa notícia é que existe uma forma de mudar isso. E o meu e-book 21 dias de provisão e paz financeira com Deus foi feito justamente para ajudar pessoas como você a saírem dessa situação. Ele oferece soluções práticas para colocar suas finanças no caminho certo e garantir a paz que você merece. Aproveite que essa edição limitada está disponível e corra para garantir o seu. O link está no comentário fixado. Não perca. Meu querido filho, minha querida filha, eu quero que você entenda algo que vai contra tudo o que o mundo te ensinou sobre dinheiro, sobre riqueza, sobre provisão e sobre o que você merece receber nessa vida. O mundo te ensinou que para ter, você precisa trabalhar mais. O mundo te disse que para prosperar, você precisa de um diploma melhor, de um emprego mais estável, de uma família com mais recursos, de um país com mais oportunidades. O mundo colocou na sua cabeça que a sua bênção depende de circunstâncias externas, de conjuntura econômica, de taxa de juros, de inflação, de decisões políticas que você não controla. E por causa disso, você foi vivendo a vida toda esperando que as condições certas aparecessem para que você pudesse finalmente prosperar. Mas eu vim te dizer hoje que o sistema do mundo é limitado e que a provisão que eu tenho para você não cabe dentro dos limites desse sistema. O cheque que eu emiti no seu nome não passa pelo Banco Central, não precisa de aprovação de crédito, não tem taxa de administração, não tem limite de saque, não tem prazo de validade.
E nenhuma crise econômica do mundo tem poder de bloquear a transferência que eu autorizei para a sua vida. Deixa eu te contar uma coisa que precisa entrar fundo no seu coração agora. Quando eu criei o mundo, eu não criei a escassez, eu criei a abundância. Eu falei e os mares se encheram. Eu falei e as árvores frutificaram. Eu falei e os campos se cobriram de colheitas. Eu criei um mundo onde havia mais do que suficiente para todos. A escassez não veio de mim. A escassez entrou no mundo quando o homem decidiu viver separado de mim. E desde aquele dia, eu não parei de trabalhar para restaurar o que foi perdido. Eu não parei de preparar uma saída. Eu não parei de emitir cheques no nome dos meus filhos. E sabe o que é mais extraordinário nisso tudo? É que eu não emito esses cheques baseado no quanto você merece. Eu não olho para o seu histórico de erros antes de assinar. Eu não consulto a sua ficha de pecados antes de liberar a provisão. Eu assino porque eu sou o Pai. Eu assino porque você é meu filho. Eu assino porque foi exatamente para isso que eu enviei o meu Filho unigênito ao mundo, para que pela morte e ressurreição dele, todo o sistema de maldição que bloqueava as suas bênçãos fosse destruído de uma vez por todas. Você precisa entender a dimensão do que aconteceu na cruz. Quando Jesus disse, "Está consumado", ele não estava apenas falando sobre a salvação da sua alma. Ele estava declarando que o sistema que te mantinha preso, que te mantinha devendo, que te mantinha na falta, tinha sido completamente demolido. O véu do templo se rasgou. E com ele, o bloqueio entre a provisão celestial e a sua vida terrena foi removido. A partir daquele momento, o caminho entre o meu depósito e a sua conta ficou completamente aberto. Então, quando o Banco do Mundo diz que você não tem crédito, eu já aprovei o seu financiamento eterno. Quando a fatura chega e você não sabe de onde vai tirar o dinheiro, eu já tenho a solução preparada. Quando o seu chefe diz que não tem aumento, quando a empresa fecha, quando o negócio não dá certo, eu já estou trabalhando num plano B, num plano C, num plano que você ainda nem consegue imaginar. Porque eu sou o Deus que cria caminhos no deserto e rios no lugar seco. Eu sou o Deus que alimentou 2 milhões de pessoas no meio de um deserto por 40 anos. Eu sou o Deus que fez a farinha não acabar na pote de uma viúva durante anos de seca. Eu sou o Deus que fez o peixe trazer uma moeda na boca, exatamente quando era necessário para pagar o imposto. Mas eu preciso te dizer uma coisa que vai te incomodar um pouco, porque eu te amo demais para te esconder a verdade. O cheque existe. A transferência foi autorizada, o valor já está disponível, mas tem algo que você precisa fazer, não para merecer, porque a provisão já foi conquistada pela graça, mas para receber, porque mesmo o presente mais valioso do mundo precisa ser aberto. E muita gente está dormindo ao lado de um cheque milionário sem nunca ter sacado um centavo, simplesmente porque não sabe que ele existe, ou porque não acredita que é real, ou porque está esperando por um momento melhor que nunca vai chegar. O momento é agora. O cheque está no seu nome. E o banco está em pânico porque ele não consegue segurar o que eu liberei para você. Os sistemas que tentaram te bloquear estão tremendo. Os obstáculos que pareciam intransponíveis estão sendo removidos. E eu estou aqui, pessoalmente, através desse vídeo, para garantir que você não vai deixar essa provisão passar. Cada vez que alguém te disse que você nunca ia chegar lá, eu já tinha preparado uma resposta. Cada vez que a dúvida bateu na sua porta e sussurrou que você era pequeno demais, fraco demais, pobre demais para ser abençoado, eu já estava preparando uma demonstração de poder que ia calar toda aquela voz. Você não é pequeno, você é filho do Altíssimo, e filhos do Altíssimo não ficam na falta. Filhos do Altíssimo não mendigam. Filhos do Altíssimo não morrem de fome nem de sede, porque o Pai provê, sempre, em todos os momentos, de todas as formas. O cheque está em mãos, o remetente já assinou, e o próximo passo depende de você.
Continua aqui comigo, porque nos próximos capítulos eu vou te mostrar exatamente quem assinou esse cheque, o que está escrito nele e como você vai sacar cada centavo do que foi reservado para a sua vida. Escreva nos comentários: o meu cheque já está assinado. Minha amada filha, meu amado filho, antes de qualquer coisa, eu preciso que você feche os olhos por um segundo, só um segundo, e pense nessa pergunta: quem é o ser mais poderoso, mais rico, mais generoso e mais comprometido com o seu bem que já existiu desde antes do início dos tempos? Quem é aquele que te conheceu antes de você ser formado no ventre da sua mãe? Quem é aquele que contou cada fio de cabelo da sua cabeça e disse que você valia mais do que muitos pardais? Quem é aquele que prometeu nunca te abandonar, nunca te desamparar, nunca virar as costas para você mesmo quando você virou as costas para ele? Sou eu, e eu quero que você entenda hoje, de uma forma que vai sacudir cada célula do seu ser, quem exatamente é o remetente desse cheque. Porque muita gente me conhece como um conceito, me conhece como uma religião, me conhece como uma tradição de família, como algo que aprendeu na infância, como uma palavra que fala em momentos de desespero. Mas poucos realmente me conhecem como pai. Poucos realmente me conhecem como provedor. E é exatamente isso que eu quero mudar na sua vida hoje. Eu sou Jeová Jiré. Esse nome não é apenas um versículo bonito para colocar em moldura na parede. Esse nome é uma declaração de identidade. É quem eu sou na essência. Jeová Jiré significa o Senhor proverá. Não o Senhor talvez proveja. Não o Senhor vai tentar. Não o Senhor vai ajudar se você se comportar bem. Jeová Jiré significa que a provisão está na minha natureza, que eu não consigo ser quem eu sou sem prover para os meus filhos. É como perguntar se o sol consegue existir sem luz. Não consegue. A luz é a natureza do sol. E a provisão é a minha natureza como pai. Quando Abraão subiu o monte com o seu filho Isaque, carregando no coração a dor mais devastadora que um pai pode carregar, quando o fogo estava aceso e a faca estava na mão e não havia carneiro à vista, Abraão disse uma coisa que mudou a história para sempre: Deus proverá o cordeiro. Ele não sabia como, ele não sabia quando. Ele não via nenhuma saída humana, mas ele conhecia o remetente. Ele sabia quem era o Deus com quem ele tinha feito aliança. E porque ele conhecia o remetente, ele confiou no cheque, mesmo sem ver o dinheiro na conta ainda. E eu provei. No momento certo, exatamente quando era necessário, eu provei. Um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Ninguém tinha colocado aquele carneiro ali. Não foi coincidência, não foi sorte. Fui eu. E eu quero que você saiba que do mesmo jeito que eu provei para Abraão, no momento mais impossível da vida dele, eu estou provendo para você agora. No seu momento mais difícil, na sua hora mais escura, quando você não vê saída, quando o carneiro ainda não apareceu, eu já estou preparando ele. Mas deixa eu te mostrar uma dimensão da minha riqueza que você talvez não tenha parado para calcular direito. Salmos 24. 1 diz que a terra é minha e tudo o que nela há. Tudo. Cada petróleo que está enterrado a quilômetros de profundidade. Cada diamante que está escondido dentro das pedras. Cada grão de ouro que existe em cada mina do mundo. Cada grão de trigo que vai brotar nas plantações desta temporada. Cada peixe que nada em cada oceano. Cada árvore de cada floresta, cada imóvel em cada cidade. Tudo é meu. Eu não tenho uma reserva. Eu sou a reserva. Eu não tenho recursos. Eu sou a fonte de todos os recursos. E sabe qual é a implicação disso para a sua vida? É que quando eu me comprometo a prover para você, eu não estou procurando de onde tirar. Eu não preciso fazer um rearranjo no orçamento. Eu não preciso esperar o mês virar. Eu não tenho limite de crédito.
Quando eu digo que vou abrir as janelas do céu e derramar bênção sem que haja lugar suficiente para receber, isso não é figura de linguagem, isso é uma realidade literal. A questão não é se eu tenho, a questão é se você está posicionado para receber. Agora, preciso te dizer algo que vai contra a teologia de pobreza que muita gente pregou para você. Existe uma mentira que foi plantada na mente de muitos cristãos, que diz que ser pobre é ser humilde, que ter necessidade é ser espiritual, que prosperar financeiramente é sinal de que você está afastado de mim. Essa é uma das maiores mentiras que o inimigo já colocou dentro de uma igreja. Eu não glorificou a pobreza. Eu nunca disse que os meus filhos deveriam viver com menos do que precisam. Eu disse que vocês deveriam buscar primeiro o meu reino e todas as outras coisas seriam acrescentadas. Todas, não algumas, todas. Davi, o homem segundo o meu coração, disse no Salmo 23, "O Senhor é o meu pastor e nada me faltará." Ele não disse quase nada. Ele não disse só as coisas espirituais. Ele disse nada, absolutamente nada. Porque quando eu sou o seu pastor, a falta não tem lugar na sua vida. Quando eu sou o seu pastor, eu levo você a pastagens verdes e águas tranquilas. Eu preparo uma mesa para você na presença dos seus inimigos. Eu uno a sua cabeça com óleo até o cálice transbordar. Isso não é pobreza. Isso é abundância. Isso é o que eu preparei para os meus filhos. O remetente desse cheque é o Deus que dividiu o Mar Vermelho. O remetente é o Deus que fez água brotar de uma pedra. O remetente é o Deus que alimentou 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. E ainda sobrou 12 cestos cheios. O remetente é o Deus que transformou água em vinho na hora da necessidade. O remetente é o Deus que abriu o ventre de mulheres estéreis e deu filhos a quem não tinha esperança. O remetente é o Deus que ressuscitou mortos, curou leprosos, abriu olhos de cegos e ouvidos de surdos. Esse é o Deus que assinou o seu cheque. Esse é o remetente que colocou o seu nome nessa ordem de pagamento. E se esse Deus assinou, nenhuma força do universo tem poder de contestar. Então, da próxima vez que o desânimo bater na sua porta e disser que a sua situação não tem saída, eu quero que você pense no remetente. Pense em quem está por trás dessa provisão. Pense que o mesmo Deus que alimentou Elias através de corvos no deserto é o mesmo Deus que está olhando para a sua geladeira agora. O mesmo Deus que multiplicou o azeite da viúva até encher todas as vasilhas é o mesmo Deus que está olhando para a sua conta bancária hoje. O mesmo Deus que deu sabedoria a Salomão e riquezas além de toda medida é o mesmo Deus que tem um plano de prosperidade desenhado especificamente para a sua vida. O remetente se importa com você de um jeito tão profundo, tão pessoal, tão específico, que faz até comovente pensar nisso. Eu sei o número dos fios de cabelo da sua cabeça. Eu sei quantas vezes você chorou no banheiro com o chuveiro aberto para ninguém ouvir. Eu sei qual foi a hora mais escura da sua vida, aquela em que você pensou que não ia aguentar. Eu estava lá. E eu vou continuar estando, porque eu sou o remetente. E eu nunca abandono uma entrega. Escreva nos comentários: "Eu confio no meu remetente." Meu querido filho, minha querida filha, agora eu preciso ter uma conversa séria com você. Uma conversa que pode incomodar um pouco, mas que eu preciso ter porque eu te amo. E porque não quero que você passe o resto da sua vida a poucos centímetros de uma bênção que nunca chega simplesmente porque algo precisa ser ajustado no seu endereço espiritual. O cheque foi emitido, o remetente assinou. O valor é incalculável, mas existe uma pergunta que precisa ser respondida com honestidade. O seu endereço está correto? Você está no lugar certo para receber o que eu enviei? Porque existem coisas que funcionam como barreiras invisíveis entre a provisão celestial e a vida terrena de uma pessoa.
Não são barreiras que eu coloquei. Eu nunca bloqueio a bênção dos meus filhos, mas existem portões que o próprio filho fecha sem perceber e que impedem a transferência de chegar ao destino. O primeiro portão que pode estar fechado na sua vida é o portão da crença. Não estou falando de crença como religião. Estou falando de crença como convicção interior, como a certeza que você carrega no coração sobre quem você é e o que você merece. Porque existe uma diferença enorme entre saber intelectualmente que Deus é poderoso e acreditar de verdade lá no fundo da alma que esse Deus poderoso escolheu te abençoar especificamente. Muita gente acredita no poder de Deus de forma geral, mas quando o assunto é a própria vida, lá no íntimo, existe uma voz que diz: mas comigo é diferente. Para os outros funciona, para mim não. Essa voz não vem de mim. Essa voz é o eco de feridas antigas, de palavras que alguém disse sobre você no passado, de fracassos que ficaram gravados na sua memória como prova de que você não é bom o suficiente. E enquanto essa voz tiver mais espaço na sua cabeça do que a minha palavra, o endereço está errado. A provisão está sendo enviada para um filho que se acredita indigno, e isso cria um bloqueio que precisa ser removido. O segundo portão é o portão do perdão. Eu sei que essa é uma palavra difícil. Eu sei que tem gente na sua vida que te machucou de um jeito que deixou marcas profundas. Tem situações que foram injustas. Tem pessoas que agiram de má fé. Tem traições que mudaram a sua história de um jeito que você nunca pediu. E eu não estou aqui para minimizar nada disso. A dor é real, a injustiça foi real. Mas o que eu preciso que você entenda é que carregar o peso do não perdão é como tentar receber uma encomenda importante enquanto está com as mãos ocupadas, segurando uma pedra enorme. Você não consegue. As mãos estão ocupadas. O coração está ocupado, e o que eu quero te entregar não encontra espaço para pousar. O perdão não é um presente que você dá para quem te machucou. O perdão é um presente que você se dá. É a decisão de largar a pedra para ter as mãos livres, para receber o que eu tenho para você. Não estou te pedindo para fingir que a dor não existiu. Não estou te pedindo para ter uma amizade com quem te feriu. Estou te pedindo para entregar esse peso para mim, porque eu sou o juiz justo e nenhuma injustiça vai ficar sem resposta. Mas isso é problema meu, não seu. Você fica com a bênção, me deixa com o julgamento. O terceiro portão que pode estar fechado é o portão da obediência. E aqui eu preciso ser bem específico, porque obediência não é uma lista de regras religiosas que você precisa cumprir para me agradar, como se eu fosse um juiz rigoroso esperando você errar. Obediência é alinhamento. É decidir andar na direção que eu indico, não porque você tem medo de punição, mas porque você confia que eu conheço o melhor caminho para a sua vida. É como um GPS. O GPS não briga com você quando você pega o caminho errado. Ele recalcula a rota. Mas enquanto você insistir em ir para o lado oposto do que eu estou mostrando, a entrega vai atrasar. Tem gente que está pedindo bênção financeira, mas está fazendo negócios desonestos. Tem gente que está pedindo restauração no casamento, mas está alimentando situações que destroem o relacionamento. Tem gente que está pedindo paz, mas está escolhendo o ódio, a fofoca, a amargura. E eu não estou dizendo que vou reter a bênção como punição. Estou dizendo que existe uma lei espiritual que diz que o que você semeia, você colhe. E se você quer colher bênção, precisa plantar bênção. Simples assim. O quarto portão é o portão da gratidão. Eu sei que quando tudo está difícil, é quase impossível ser grato. Mas a gratidão não é uma resposta emocional às boas circunstâncias. A gratidão é uma postura espiritual que você escolhe independentemente das circunstâncias. E essa postura é poderosa porque ela muda a sua perspectiva de escassez para a abundância.
Ela faz você enxergar o que já tem em vez de ficar obcecado com o que falta. E sabe o que acontece quando você começa a reconhecer e honrar o que já está na sua vida? Eu fico honrado para acrescentar mais, porque quem é fiel no pouco, eu coloco como administrador sobre o muito. Então, antes de continuar, eu quero te fazer uma pergunta que vai requerer uma resposta honesta da sua parte. Qual desses portões está fechado na sua vida? Qual deles está impedindo que o endereço seja o correto? Porque eu não te trouxe até aqui para te condenar, te trouxe para te libertar. E a libertação começa quando você identifica o que precisa ser ajustado e decide, a partir de hoje, que você vai abrir esses portões um por um, com a minha ajuda, com a minha graça, com o meu amor que nunca falhou e nunca vai falhar. Você está no endereço certo. Eu sei onde você está. E eu estou enviando a entrega agora. Escreva nos comentários. Eu abro os meus portões para receber, meu amado filho, minha amada filha. Chegou a hora de falar sobre o valor desse cheque. E eu preciso que você amplie a sua mente agora, porque o que eu tenho para te dizer vai além de qualquer número que você já considerou antes. A maioria das pessoas, quando pensa em prosperidade, pensa em dinheiro. E isso é compreensível, porque dinheiro é o idioma que o mundo usa para falar de provisão. Mas a prosperidade que eu tenho reservada para você é tão multidimensional, tão completa, tão abrangente, que reduzi-la a um valor monetário seria como descrever o oceano dizendo que ele é apenas molhado. Vou começar pelo que você mais precisa ouvir agora. Sim, eu estou falando de provisão material. Eu estou falando de contas pagas. Eu estou falando de dívidas quitadas. Eu estou falando de necessidades supridas. Porque eu sei que você está aqui com um peso real, com uma pressão concreta, com números na sua cabeça que não fecham, com preocupações que tiram o seu sono. E eu não vim aqui com um discurso espiritual vago que não resolve nada. Eu vim com uma promessa real de um Deus que conhece a diferença entre ter e não ter, que nunca passou fome, mas que alimentou os que passaram, que nunca precisou de dinheiro, mas que abriu cofres invisíveis para os seus filhos em centenas de momentos impossíveis documentados na história. Mas agora deixa eu te mostrar o tamanho real do cheque, porque além da provisão material, existe a provisão de saúde. Existe a provisão de paz mental, existe a provisão de relacionamentos restaurados, existe a provisão de propósito descoberto, existe a provisão de dons liberados, existe a provisão de portas abertas que nenhum homem consegue fechar. Existe a provisão de favor sobrenatural, aquele favor que faz as pessoas se voltarem para você sem razão aparente e quererem te ajudar, te promover, te incluir em oportunidades que você nunca solicitou. Quando eu falei em João 10:10, que vim para que vocês tivessem vida e a tivessem em abundância, eu não estava sendo poético. Eu estava sendo cirurgicamente preciso. A palavra grega original ali é perissos, que significa além da medida, além do necessário, além do suficiente, transbordando. Eu não vim trazer para você o suficiente para sobreviver. Eu vim trazer o que transborda, o que sobra, o que é mais do que você pediu, mais do que você planejou, mais do que você ousou imaginar. Paulo escreveu para os Efésios que eu sou capaz de fazer muito mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos, de acordo com o poder que opera em nós. Muito mais do que tudo o que você pediu. Não um pouco mais, muito mais, imensamente mais. Ele estava tentando dizer para aquelas pessoas que a mente humana tem um teto para imaginar e que eu opero além desse teto. Que quando você chega no limite da sua imaginação, eu já estou trabalhando no que está além desse limite, que o seu sonho maior não é o teto da minha provisão, é o chão. Deixa eu te dar alguns exemplos para tornar isso concreto. José foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Foi para o Egito acorrentado como uma mercadoria, sem nada,
sem família, sem futuro visível. O valor que o mundo atribuiu à vida de José naquele momento era de 20 moedas de prata. Isso era o que as pessoas achavam que ele valia. Mas o cheque que eu tinha no nome de José tinha um valor completamente diferente. O cheque dizia: primeiro-ministro do Egito, administrador de toda a riqueza da nação mais poderosa do mundo da época. Homem que ia salvar milhões de pessoas de uma fome catastrófica. Homem que ia reunir a família que o rejeitou e estender a mão a quem o abandonou. Ninguém calculou esse valor. O mundo viu 20 moedas. Eu já tinha preparado um trono. Ruth perdeu o marido, ficou viúva numa terra estrangeira, sem dinheiro, sem família por perto, sem perspectiva. O valor que o mundo atribuiu à vida de Ruth naquele momento era 0. Uma viúva estrangeira sem nada, mas o cheque no nome de Ruth dizia: antepassada do rei Davi, ancestral da linhagem do próprio Messias. A provisão que eu tinha para Ruth começou com espigar num campo alheio e terminou com ela sendo restaurada, abençoada, honrada e com o seu nome gravado para sempre na história mais importante do mundo. Ninguém calculou esse valor. O mundo viu uma viúva sem nada. Eu já tinha preparado um legado eterno. E eu preciso que você entenda que o mesmo Deus que tinha um cheque no nome de José, o mesmo Deus que tinha um cheque no nome de Ruth, tem um cheque no seu nome, com um valor que o mundo não calculou, com um destino que a sua situação atual não revela, com um futuro que as suas circunstâncias presentes não conseguem prever. Porque eu não olho para onde você está agora para decidir onde você vai chegar. Eu olho para o propósito que eu coloquei dentro de você antes que o mundo começasse. E é com base nesse propósito que eu emito a provisão. O valor do seu cheque inclui oportunidades que ainda não apareceram, inclui conexões que ainda não foram feitas, inclui talentos que ainda não foram descobertos, inclui uma versão de você que o mundo ainda não conheceu, mas que eu já vejo claramente. E cada centavo da provisão que eu estou enviando está alinhado com essa versão, com esse propósito, com esse destino. Então para de avaliar o seu futuro com base na calculadora do presente. Para de medir o seu potencial com a régua dos seus fracassos passados. Para de determinar o seu valor com base no que as pessoas disseram ou deixaram de dizer sobre você. O remetente já fez a avaliação. E o valor que ele colocou no cheque não tem nada a ver com o que o mundo acha que você vale. Tem tudo a ver com o que eu sei que você é. Escreva nos comentários: eu recebo o valor total do meu cheque. Eu entendo como é frustrante sentir que, por mais que você se esforce, a situação financeira continua difícil. Mas a boa notícia é que você não está sozinho. Existem formas de organizar suas finanças e dar o primeiro passo para a mudança. E é exatamente isso que o 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus traz. Um guia prático e simples para transformar sua relação com o dinheiro. E não se esqueça, a edição limitada está no comentário fixado, então vá lá e garanta o seu antes que acabe. Meu querido filho, minha querida filha, existe uma pergunta que eu sei que está queimando dentro de você nesse exato momento. Você ouviu falar do cheque. Você soube quem é o remetente. Você entendeu o endereço. Você conheceu o valor. Mas agora a pergunta que não quer calar é: quando? Quando esse depósito vai cair? Quando a provisão vai aparecer? Quando a minha vida vai mudar de verdade? E eu entendo a urgência dessa pergunta porque você não está vivendo uma dificuldade teórica. Você está vivendo uma dificuldade real, com datas reais, com pressões reais, com pessoas reais dependendo de você. E eu vim te dizer hoje que o timing da minha provisão não é uma falha no sistema, não é descuido, não é esquecimento. O momento em que o depósito cai na sua vida é parte integral do plano e é frequentemente o momento mais sagrado de todo o processo.
Porque o que acontece no período de espera não é vazio. O que acontece na espera é preparação. E a preparação é tão importante quanto a provisão em si, porque de nada adianta receber o depósito se você não está pronto para administrá-lo, para honrá-lo, para multiplicá-lo. Pensa comigo, um agricultor planta uma semente hoje, ele não colhe amanhã. Há um período entre o plantio e a colheita onde nada parece estar acontecendo. A terra parece quieta, a superfície parece igual. Mas por baixo, invisível aos olhos, a semente está germinando, lançando raízes, preparando a estrutura que vai sustentar o fruto que está por vir. Se o agricultor impaciente desistir no período do silêncio e arrancar a semente da terra, porque acha que não está funcionando, ele vai destruir exatamente o processo que ia gerar a colheita. O timing importa. A espera não é ausência de movimento. É o movimento que acontece onde você não consegue ver. Mas eu preciso te dizer algo ainda mais específico sobre o momento do depósito. Porque eu não sou um Deus de coincidências gerais. Eu sou um Deus de precisão cirúrgica. Quando eu digo que vou agir no momento certo, eu não estou sendo vago. Eu estou sendo absolutamente exato. O certo para mim é o momento em que a intervenção vai produzir o maior impacto possível. Não apenas na sua vida, mas no maior propósito que eu tenho em vista. Quando Elias estava debaixo da árvore, exausto, querendo morrer, dizendo que já era suficiente, que ele era o único que restava, eu não fiz a provisão chegar antes daquele momento. Eu deixei Elias chegar no fundo, não porque eu era cruel, porque no fundo é onde o fundo de reserva celestial faz mais sentido. No fundo é onde a pessoa para de depender das próprias forças e abre espaço para a força que vem de cima. E quando Elias chegou no fundo, eu mandei um anjo tocar no seu ombro com comida e água e disse: levanta e come, porque a jornada é longa demais para ti. Comida quente preparada por anjos, no momento exato, no lugar exato, para exatamente a pessoa certa. Quando Pedro estava pescando a noite toda sem pegar nada, exausto, desanimado, lavando as redes para guardar, eu não fiz o milagre acontecer na véspera. Eu deixei a noite toda passar, porque o milagre de manhã, depois de uma noite inteira de esforço infrutífero diante de outros pescadores que testemunharam a falha, esse milagre ia ser infinitamente mais poderoso do que se tivesse acontecido no começo. Quando eu disse a Pedro para jogar a rede do lado direito do barco, e ele jogou, e os peixes foram tantos que a rede começou a rasgar, e o barco começou a afundar do peso, todo mundo que estava ali viu. Todo mundo que tinha visto a falha agora via o milagre. E Pedro caiu de joelhos porque ele entendeu que o que havia acontecido não era pesca. Era um encontro com o sobrenatural. O seu momento está vindo. E quando ele chegar, vai ser exatamente assim. Vai ser visível, vai ser inegável. Vai ser de um jeito que as pessoas que sabem pelo que você passou vão reconhecer que não foi você, que foi eu. E isso vai te dar uma história para contar pelo resto da sua vida. Uma história que vai fortalecer a fé de outros. Uma história que vai ser a prova viva de que eu sou real, que eu ouço, que eu respondo, que eu não falho. Mas enquanto o momento não chega, eu quero te ensinar a reconhecer os sinais de que o depósito está chegando, porque eu costumo preparar o terreno antes de fazer o milagre. Eu costumo enviar avisos antes de agir. E se você não reconhecer esses avisos, pode deixar passar o momento sem se dar conta. O primeiro sinal é a inquietação. Quando eu estou prestes a agir na sua vida, eu frequentemente coloco dentro de você uma inquietação produtiva. Aquela sensação de que algo está prestes a mudar, de que você não pode ficar parado, de que há algo que você precisa fazer ou decidir. Presta atenção nessa inquietação. Ela não é ansiedade vã. É o sopro do Espírito te preparando para o próximo passo.
O segundo sinal são as conexões inesperadas. Antes do milagre, eu frequentemente coloco no seu caminho pessoas que você não esperava. Uma conversa que acontece por acaso num lugar comum. Um telefonema que chega de alguém que você não falava há anos. Um encontro no elevador que muda o rumo de uma situação. Não ignore essas conexões. Elas não são acidente. São parte do processo de entrega do que foi preparado para você. O terceiro sinal é a paz que ultrapassa o entendimento. Paradoxalmente, um dos maiores sinais de que o depósito está chegando é quando você começa a sentir uma paz inexplicável no meio de uma situação que deveria estar te destruindo. Quando você não consegue explicar por que está bem, quando o descanso vem mesmo com as contas ainda em aberto, isso é eu. Isso é o sinal de que eu já resolvi lá na frente e você pode descansar aqui. O depósito está vindo. O momento está sendo preparado com perfeição. E quando cair, vai ser exatamente o que você precisava. Exatamente quando precisava. De um jeito que você nunca poderia ter planejado. Escreva nos comentários. Eu acredito que o meu momento está chegando. Minha amada filha, meu amado filho. Chegou a hora de falar sobre algo que muita gente prefere não tocar, mas que eu preciso abordar com você hoje porque ignorar isso é perigoso. Existe uma realidade espiritual que muita gente conhece, mas que poucos levam a sério no dia a dia. Você tem um inimigo real, inteligente, estratégico e completamente comprometido com uma missão que é destruir tudo o que eu planejei para a sua vida. E um dos alvos favoritos desse inimigo é exatamente o canal de provisão entre o céu e você. Eu preciso que você entenda isso não para te assustar, mas para te armar. Porque um soldado que não sabe que está numa guerra não vai se defender. E muita gente está perdendo bênçãos, perdendo oportunidades, perdendo o que foi reservado para ela, simplesmente porque não reconhece de onde vêm os obstáculos que aparecem no caminho. O primeiro inimigo que tenta interceptar a sua bênção é a dúvida sistemática. Não a dúvida momentânea que todos nós sentimos às vezes, mas a dúvida que se instala como um inquilino fixo na sua mente e trabalha 24 horas por dia para minar a sua fé. Essa dúvida tem voz. Ela fala no seu idioma. Ela usa as suas próprias memórias contra você. Ela pega os seus fracassos passados e os transforma em provas de que a bênção não vai vir. Ela pega o tempo de espera e transforma em evidência de abandono. Ela é sofisticada. Ela não diz, Deus não existe. Ela diz coisas muito mais sutis como, talvez para você seja diferente. Talvez a sua fé não seja suficiente. Talvez você tenha errado demais. Talvez esse seja o tipo de problema que Deus não resolve. E eu preciso que você reconheça essa voz e a chame pelo nome, mentira, porque tudo o que ela apresenta como prova é uma distorção da realidade. O tempo de espera não é evidência de abandono, é evidência de processo. O fracasso passado não é prova de que o futuro vai ser igual. É uma lição que eu usei para te preparar. A sua fé não precisa ser perfeita para mover montanhas. Ela precisa ser real. E mesmo a fé do tamanho de um grão de mostarda é suficiente para deslocar o que precisa ser deslocado. O segundo inimigo é o ambiente de descrença. Existem pessoas ao redor de você que, seja por maldade ou por ignorância, funcionam como veneno para a sua fé. São aquelas pessoas que, quando você compartilha uma esperança, imediatamente apresentam 10 razões pelas quais não vai dar certo. Que, quando você conta um sonho, fazem a lista de por que é impossível. Que, quando você está em oração, desanimam você com a realidade das circunstâncias, como se a realidade das circunstâncias fosse maior do que a minha realidade sobrenatural. Eu não te peço para ser rude com essas pessoas. Eu te peço para ser sábio. Há coisas que você não deve compartilhar com todo mundo. Há sonhos que precisam ser protegidos enquanto ainda são sementes.
porque uma semente enterrada na terra adequada cresce, mas uma semente exposta ao congelamento não sobrevive. Guarda o que eu falou na tua vida, protege o que eu depositou no teu coração. Nem todo mundo está pronto para ouvir sobre o cheque que você recebeu. O terceiro inimigo é o mais silencioso e talvez o mais perigoso de todos: a procrastinação espiritual. É aquela tendência de sempre adiar o que eu está pedindo, de dizer, amanhã eu oro mais. De dizer, quando as coisas melhorarem, eu começo a dizimar. De dizer, quando eu estiver com mais tempo, eu leio a palavra. E esse adiamento constante vai criando uma distância entre você e o lugar de intimidade onde as bênçãos fluem de forma natural. Porque a bênção não acontece à distância. A bênção acontece na proximidade, e a proximidade se constrói com escolhas diárias, não com intenções futuras. O quarto inimigo é a comparação. Nada destrói a gratidão e a fé mais rapidamente do que comparar a sua jornada com a de outra pessoa. Quando você olha para o que o vizinho tem e começa a questionar por que eu não te dei o mesmo, você está saindo do caminho que eu tracei para você e tentando entrar no caminho que eu tracei para outra pessoa. E esses dois caminhos são completamente diferentes. Tem tempestades diferentes, colheitas diferentes, propósitos diferentes. O que eu preparei para você não é menos do que o que preparei para outro. É diferente e é especificamente desenhado para o que você precisa, para o que você é, para o que você está chamado a ser. O quinto inimigo são os acordos internos com a derrota. São aquelas crenças profundas, muitas vezes inconscientes, de que você não vai sair dessa situação, de que a sua família sempre foi assim, de que esse é o seu destino, de que você nasceu para lutar e nunca para vencer. Esses acordos foram feitos em algum momento da sua história. Talvez em meio a uma dor muito grande, talvez após uma série de fracassos, talvez a partir de palavras que alguém importante para você disse. E eles funcionam como um teto invisível que impede que a bênção ultrapasse um certo nível na sua vida. Mas eu preciso que você saiba que esses acordos podem ser desfeitos. Qualquer acordo feito sem a minha participação pode ser cancelado quando você decide substituí-lo por um acordo comigo. E o acordo que eu proponho é simples. Eu sou o seu pai. Você é meu filho. Filhos do rei não ficam na miséria. Esse é o acordo. Essa é a nova crença que vai substituir tudo o que foi plantado contra você. Os inimigos são reais, mas eu sou mais real. E eu já venço cada um deles. A questão é se você vai andar do meu lado enquanto eu faço isso. Escreva nos comentários. Com Deus, nenhum inimigo intercepta a minha bênção. Meu querido filho, minha querida filha, quero que você respire fundo agora. Quero que você solte o peso dos ombros por um momento. Porque o que eu vou compartilhar contigo nesse capítulo é o fundamento de tudo. É a rocha sobre a qual toda a provisão repousa. É a razão pela qual você pode dormir esta noite sem aquele aperto no peito que frequentemente te acompanha quando as contas pesam e o futuro parece incerto. Existe uma assinatura no seu cheque que é diferente de qualquer outra assinatura que já existiu no mundo. É uma assinatura que não tem prazo de validade, uma assinatura que não pode ser revogada, uma assinatura que sobrevive a qualquer crise, a qualquer economia, a qualquer governo, a qualquer circunstância da vida. Essa assinatura foi feita em sangue, e o sangue que a selou foi o sangue do Filho de Deus, derramado na cruz do Calvário há mais de 2000 anos. Deixa eu te explicar o que isso significa de forma prática, porque existe uma diferença enorme entre saber isso como doutrina religiosa e realmente entender as implicações práticas disso para a sua vida financeira, emocional e espiritual hoje. No mundo dos contratos, uma assinatura comum pode ser contestada, pode ser falsificada, pode ser revogada se as condições mudarem.
pode ser anulada por um juiz se for provado que houve fraude ou coerção. E muita gente trata as promessas de Deus como se fossem contratos comuns, sujeitos a todas essas possibilidades de anulação. Por isso, ficam com medo de que eu mude de ideia. Por isso, duvidam quando a situação piora. Por isso, questionam se a promessa ainda vale depois que erraram. Mas o que foi selado pelo sangue de Jesus não é um contrato comum, é uma aliança eterna. E aliança é diferente de contrato. Um contrato depende de ambas as partes cumprirem suas obrigações para permanecer válido. Uma aliança, especialmente uma aliança de sangue, é unilateralmente garantida pelo mais forte das partes. E na aliança que eu fiz com você através de Jesus, eu sou o mais forte. Eu sou o garante. Eu sou quem mantém a aliança em vigor, não pelos seus méritos, mas pela minha fidelidade. Isso significa que mesmo quando você falha, a aliança permanece. Mesmo quando você duvida, a promessa continua de pé. Mesmo quando você se afasta, o caminho de volta permanece aberto. Porque não é a sua consistência que mantém a aliança viva. É a minha. E eu sou o mesmo ontem, hoje e para sempre. Eu não mudo. Eu não me arrependo das minhas promessas. Eu não olho para o calendário e digo, bem, já faz muito tempo, acho que esse filho já perdeu o prazo. Não existe prazo nas promessas que eu fiz sobre a sua vida. Romanos 8, 38, 39 diz que nada, absolutamente nada, sejam tribulações, angústias, perseguições, fome, nudez, perigos ou espada, nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem o que é alto, nem o que é profundo, nem qualquer outra criatura. Nada consegue separar você do meu amor. E se nada separa você do meu amor, então nada separa você da provisão que o meu amor reservou para você. Preciso te dar um exemplo concreto de como essa assinatura funciona na prática. Pensa na história do filho pródigo. Aqui estava um jovem que pegou toda a sua herança, foi embora da casa do pai, desperdiçou tudo, chegou a um nível de miséria tão profundo que estava com inveja da comida dos porcos. Do ponto de vista do mundo, esse jovem havia cancelado todos os seus direitos. Havia abandonado a família. Havia desonrado o pai, havia desperdiçado os recursos. Se as promessas de Deus fossem contratos comuns, aquele filho estaria totalmente fora. O contrato teria sido violado de todas as formas possíveis. Mas quando o filho se levantou e resolveu voltar para casa, o pai o viu de longe, ainda a grande distância, e correu ao seu encontro. Não esperou ele chegar. Correu. E quando chegou perto, não esperou o filho terminar o discurso de arrependimento que tinha preparado. Mandou trazer a melhor roupa, o anel, as sandálias e ordenou uma festa. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Essa história não é apenas um exemplo de misericórdia divina abstrata. Essa história é a descrição exata de como funciona a assinatura no seu cheque. Você pode ter saído da casa do pai por um tempo. Você pode ter desperdiçado recursos. Você pode ter tomado decisões das quais se arrepende. Mas a assinatura no seu cheque não foi cancelada quando você foi embora. E o pai está te esperando. Está te vendo de longe. E quando você decide virar e caminhar na direção dele, ele corre ao seu encontro. A assinatura também garante algo que o mundo nunca vai conseguir te dar. Segurança absoluta sobre o futuro. Quando o mundo entra em crise, quando os bancos tremem, quando as economias colapsam, quando as nações entram em turbulência, a assinatura no seu cheque continua válida. Porque o banco, onde está depositada a sua provisão, não é afetado por crise nenhuma. O banco do céu nunca quebrou, nunca vai quebrar. Nunca teve uma corrida bancária que deixasse os correntistas sem acesso aos fundos. A solidez da minha provisão não depende da solidez da economia humana.
Então, quando você vê as notícias e sente aquele aperto de medo sobre o futuro, eu quero que você lembre da assinatura. Quando a inflação sobe e o seu salário não acompanha, eu quero que você lembre da assinatura. Quando o negócio vai mal e parece que não tem como melhorar, eu quero que você lembre da assinatura. O mesmo Deus que abriu o mar para 2 milhões de pessoas cruzarem a pé está comprometido com a sua travessia. E o mesmo sangue que selou a salvação da sua alma, selou também a provisão da sua vida. Ninguém cancela essa assinatura. Nenhum diabo, nenhuma crise, nenhum erro do passado, nenhuma voz de acusação, nenhuma circunstância presente. O cheque é válido. A assinatura é eterna. E a entrega está garantida. Escreva nos comentários: a minha aliança com Deus nunca pode ser cancelada. Minha amada filha, meu amado filho. Até agora falamos sobre o cheque, sobre o remetente, sobre o endereço, sobre o valor, sobre o timing, sobre os inimigos e sobre a assinatura. Mas agora eu preciso preparar você para o momento que está chegando. Porque existe algo que muito poucos pastores ensinam, algo que muitas igrejas não abordam com a profundidade necessária. O que fazer quando a bênção chega? Porque tão importante quanto receber é saber o que fazer depois. A história bíblica está cheia de pessoas que receberam grandes bênçãos e depois as perderam por não saber o que fazer com elas. E eu não estou contando isso para te assustar. Estou contando para te preparar, porque a minha intenção não é só te dar um momento de alívio. A minha intenção é transformar a sua vida de forma permanente, sustentável, crescente. E para isso, você precisa conhecer os princípios que governam a administração do que eu coloco nas suas mãos. O primeiro princípio é o da honra. Quando a provisão chegar, a primeira coisa que você precisa fazer é honrar a fonte. E honrar a fonte não é uma obrigação religiosa que eu coloquei para te punir, se não cumprir. É um princípio espiritual que ativa o ciclo de multiplicação. Quando você honra a fonte da bênção, você está dizendo ao universo espiritual que reconhece de onde veio e que confia que a fonte vai continuar fluindo. E essa postura de honra cria um canal permanentemente aberto entre a minha provisão e a sua vida. O dízimo é um exemplo prático desse princípio. Eu sei que esse é um assunto que gera debate. Mas separado de qualquer debate teológico, o princípio que está por trás do dízimo é simplesmente este. Quando você devolve os primeiros 10% para mim, você está declarando que eu sou o Senhor das suas finanças. Você está colocando o princípio da honra em ação. E Malaquias 3:10 é uma das poucas passagens onde eu literalmente convido você a me testar. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Isso não é ameaça, é um convite para a experiência. O segundo princípio é o da sabedoria na gestão. Eu não posso continuar enviando depósitos para uma conta que tem vazamento. E muitas vezes, o que parece ser falta de provisão é, na verdade, um problema de gestão. Dinheiro que chega, mas é consumido por compras impulsivas, por dívidas desnecessárias, por falta de planejamento. Eu não estou dizendo que você é irresponsável. Estou dizendo que a provisão que eu envio merece ser tratada com sabedoria, com planejamento, com intenção. A Bíblia fala de José que, ao receber a responsabilidade sobre todo o Egito, não distribuiu o trigo imediatamente. Ele guardou, organizou, planejou para os 7 anos de escassez que viriam. Essa sabedoria na gestão foi o que salvou não só o Egito, mas nações inteiras. E eu quero que você tenha essa mesma sabedoria. Quando a bênção chegar, não a gaste toda num impulso de alívio. Pensa estrategicamente, paga o que precisa ser pago, guarda o que precisa ser guardado, investe o que precisa ser investido,
honra com o que precisa ser honrado. O terceiro princípio é o da generosidade estratégica. Uma das leis mais poderosas do reino é que quem semeia com generosidade colherá. Não é casualidade, não é superstição. É uma lei espiritual tão real quanto a lei da gravidade. Quando você recebe provisão e a usa para abençoar outros, você não está perdendo. Você está plantando em solo fértil. Você está ativando um ciclo de multiplicação que vai trazer de volta muito mais do que foi semeado. Lucas 6,38 diz: Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante será deitada no vosso regaço. Recalcada, sacudida, transbordante. Esse é o nível de retorno que a generosidade ativa. Não é retorno proporcional, é retorno transbordante. Porque eu não sou um Deus de troca justa. Eu sou um Deus de multiplicação extravagante. O quarto princípio é o da fidelidade no processo. Depois que a primeira bênção chega, existe uma tentação de relaxar, de achar que chegou lá, de baixar a guarda espiritualmente. E esse é exatamente o momento em que o inimigo costuma trabalhar mais intensamente. Porque ele sabe que se você mantiver a fidelidade após a bênção da mesma forma que manteve durante a escassez, você vai continuar crescendo de uma forma que ele não vai conseguir parar. Fidelidade no processo significa continuar orando com a mesma intensidade, continuar na palavra com a mesma sede, continuar na comunidade de fé com a mesma dedicação. Continuar no propósito com a mesma determinação. A bênção não é o destino final, é um combustível para continuar avançando no propósito. E quando você usa a bênção como combustível, em vez de como destino, eu continuo enviando mais provisão, porque sei que ela vai ser usada para o propósito certo. O quinto princípio é o da gratidão vivida. Não apenas gratidão falada, aquele obrigado, Senhor, que dura 2 minutos depois da bênção. Gratidão vivida é quando a memória do que eu fiz por você muda permanentemente a forma como você trata o dia a dia. É quando você olha para o prato de comida na mesa e lembra que houve dias em que não havia certeza se ia ter. É quando você olha para o emprego e lembra da angústia do desemprego. É quando você olha para o teto sobre a sua cabeça e lembra da incerteza de não saber se ia poder pagar o aluguel. Essa gratidão vivida mantém o coração humilde, os olhos abertos para o que eu ainda está fazendo e o espírito disponível para continuar sendo usado. Eu estou preparando você não para um momento de alívio temporário. Estou preparando você para uma vida de provisão contínua, crescente, transbordante. Mas para isso, o que chegar nas suas mãos precisa ser tratado com honra, sabedoria, generosidade, fidelidade e gratidão. Esse é o ciclo que nunca para. Escreva nos comentários: eu sou fiel na gestão do que Deus me dá. Meu querido filho, minha querida filha, agora eu quero te levar a uma jornada através do tempo. Quero te mostrar momentos específicos, reais, documentados na história mais verdadeira que já foi escrita, onde eu fiz o impossível se tornar possível. Onde o cheque chegou de um jeito que ninguém esperava, num momento que parecia tarde demais, de uma forma que só podia ser sobrenatural. Porque a fé se fortalece quando você vê evidências, e eu tenho evidências de sobra. Começamos com Abraão e Sara. Aqui estava um casal que tinha recebido uma promessa. Teriam um filho, e desse filho viria uma nação. A promessa era clara. O problema é que os anos foram passando, décadas foram passando, e o filho não vinha. Sara ficou tão velha que já havia muito tempo tinha passado da idade de ter filhos. Do ponto de vista biológico, a situação era clinicamente impossível. O médico de hoje diria que não havia a menor chance. A promessa parecia ter expirado. A espera havia durado tanto que a própria Sara chegou ao ponto de rir quando ouviu novamente que teria um filho. Mas eu perguntei a Abraão:
Há alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? E essa pergunta não era retórica, era uma declaração de identidade. Eu sou o Deus para quem não existe demasiadamente difícil. Eu sou o Deus para quem a impossibilidade humana é apenas o ponto de partida do milagre. E Sara concebeu, com 90 anos, e o filho nasceu. E o nome dele foi Isaque, que significa riso. Porque o Deus que transforma impossível em possível também transforma o riso de incredulidade em riso de alegria. Agora eu quero que você pense na situação de Jó. Aqui estava um homem que perdeu tudo, não um pouco, tudo. Os filhos morreram, o patrimônio desapareceu, a saúde foi destruída, a esposa o incentivou a amaldiçoar a Deus e morrer. Os amigos vieram para consolar e acabaram acusando. Jó estava no zero absoluto, num sofrimento que poucos seres humanos conseguem imaginar. Se havia alguém com motivo para desistir, para fechar o coração, para dizer, não acredito mais em nada, era Jó. Mas Jó não fechou o coração. Ele questionou, ele lamentou, ele chorou, mas ele não fechou. E eu, no final, restaurei a Jó o dobro de tudo o que ele tinha perdido. Não o mesmo, o dobro. Mais filhos, mais patrimônio, mais saúde, mais anos de vida. E a Bíblia registra que Jó não apenas foi restaurado, mas que os últimos anos da sua vida foram mais ricos que os primeiros. O cheque que eu tinha no nome de Jó incluía não apenas a restauração, mas a multiplicação. E veio depois da maior perda. Eu quero que você grave isso no coração. O fato de você ter perdido algo não significa que o cheque foi cancelado. Às vezes, a perda é o processo de eliminação do que não era real, para que o que é real possa se manifestar com clareza. Às vezes, eu preciso esvaziar a vasilha antiga para poder encher com o novo. E o novo é sempre maior do que o antigo. Vamos para Raabe. Aqui estava uma mulher que vivia em Jericó, a cidade que estava prestes a ser destruída. Uma mulher com um passado que o mundo usaria para desqualificá-la completamente. Mas Raabe fez uma escolha. Quando os espias de Israel chegaram, ela os escondeu. Ela fez uma aliança. Ela amarrou um cordão vermelho na janela como sinal. E quando Jericó caiu, quando os muros desmoronaram ao som das trombetas, a única casa que ficou em pé foi a de Raabe. O único lugar que foi preservado foi exatamente onde estava o cordão vermelho. Esse cordão vermelho é símbolo do sangue que eu já mencionei. E a história de Raabe me diz que o passado de uma pessoa não determina o futuro que eu preparei para ela. Raabe foi salva. Raabe foi integrada ao povo de Israel. Raabe casou com um homem chamado Salomão. E o filho desse casamento foi Boaz, o mesmo que se casou com Ruth. E dessa linhagem veio Davi. E dessa linhagem veio Jesus. Uma mulher com um passado que o mundo descartaria se tornou parte da árvore genealógica do Salvador do mundo. Esse foi o valor do cheque no nome de Raabe. Ninguém havia calculado isso. Deixa eu te contar sobre Elias no deserto. Um homem exausto, com medo, querendo morrer, completamente convicto de que havia falhado, de que era o único que restava, de que não havia mais propósito em continuar. E eu poderia ter chegado com um discurso motivacional. Poderia ter chegado com uma lista de tudo o que ele tinha feito certo. Mas eu não fiz isso. Eu mandei um anjo tocá-lo. E o anjo não disse, levanta e ora, nem levanta e volta a trabalhar. O anjo disse, levanta e come. Comida, água, descanso e depois mais comida, porque eu sei que às vezes a pessoa mais espiritual do mundo precisa de comida, descanso e cuidado antes de poder ouvir a voz de Deus novamente. E depois que Elias descansou e comeu, eu me revelei a ele. Não no vento forte, não no terremoto, não no fogo, mas na voz mansa e delgada. E eu falei ao coração de Elias, e Elias voltou ao ministério. E os anos que se seguiram foram os anos mais poderosos da sua história profética.
Sua exaustão não é o fim. Sua desilusão não é o fim. Seu já não aguento mais não é o fim. É o momento em que eu mais me aproximo. É o momento em que o anjo chega com a comida. É o momento em que a voz mansa e delgada fala mais alto que qualquer outro som. E por último, eu quero que você pense em você mesmo. Em quantas vezes, ao olhar para trás, você consegue ver momentos onde eu agi de forma que na época você não reconheceu, mas hoje é clara. Aquela porta que fechou e parecia um fracasso, mas te protegeu de algo pior. Aquele emprego que você não conseguiu, mas abriu espaço para um que era melhor. Aquela relação que terminou e doeu muito, mas te libertou para algo maior. Aquele período difícil que te forjou de um jeito que a facilidade nunca conseguiria. Esses são os seus testemunhos. Esses são os depósitos que já foram feitos. E eles são a prova mais pessoal, mais íntima e mais convincente de que eu nunca parei de agir na sua vida. O histórico de provisão do passado é a garantia mais sólida da provisão do futuro, porque eu sou o mesmo. O mesmo Deus que agiu antes está agindo agora. E o melhor ainda está por vir. Escreva nos comentários: eu tenho testemunho do que Deus fez na minha vida, minha amada filha, meu amado filho. Chegamos ao último capítulo. E eu preciso que você sinta o peso sagrado desse momento. Porque o que acontece agora, nesse espaço entre o final desse vídeo e o próximo passo que você vai dar, é um dos momentos mais importantes da sua jornada espiritual. Não porque foi um vídeo bonito, não porque as palavras foram bem ditas, mas porque eu estive aqui. Porque cada palavra que você ouviu não foi escolhida por acaso. Cada conceito, cada história, cada chamado foi especificamente preparado para o momento em que a sua vida e a minha voz se encontrassem. E agora eu preciso te fazer a pergunta mais importante de tudo. O que você vai fazer com o que ouviu hoje? Porque existe uma diferença enorme entre ser emocionado por uma mensagem e ser transformado por ela. Muita gente ouve, sente o coração queimar, chora durante a mensagem e no momento em que fecha o vídeo, a vida continua exatamente igual porque nenhuma decisão foi tomada, nenhum passo foi dado. Nenhuma mudança foi iniciada. A mensagem foi consumida como entretenimento espiritual, em vez de ser recebida como convite à transformação. E eu não vim fazer entretenimento contigo. Eu vim te convocar para uma vida diferente. Então deixa eu te falar sobre como vai ser a sua vida depois que você abraçar de verdade o que foi declarado aqui hoje. E quando digo abraçar, não estou falando de concordar mentalmente. Estou falando de uma decisão do coração que muda a orientação da sua vida. Estou falando de uma rendição que não é derrota, mas é a forma mais corajosa de viver. Rendição ao Pai que te ama e que tem um plano que é infinitamente melhor do que qualquer plano que você poderia construir sozinho. Quando você abraça verdadeiramente a realidade de que existe um cheque no seu nome emitido por mim, a primeira coisa que muda é a sua perspectiva sobre os problemas. Os problemas não desaparecem. Eu nunca prometi uma vida sem problemas. Mas quando você sabe que tem um pai que já emitiu a solução antes mesmo do problema existir, a natureza da sua relação com o problema muda completamente. O problema que antes parecia uma parede intransponível começa a parecer uma porta fechada esperando a chave certa. E a chave está na minha mão. A segunda coisa que muda é a sua relação com o medo. O medo que acompanha a escassez, o medo do futuro, o medo de não ser suficiente, o medo de que as coisas nunca melhorem. Esses medos começam a perder o poder quando você ancora a sua identidade não nas circunstâncias, mas em quem eu sou e em quem você é para mim. Não que você nunca vá sentir ansiedade de novo, mas que no meio da ansiedade haverá algo mais profundo, mais sólido,
mais permanente, a certeza de que você é filho do Altíssimo e que o Altíssimo nunca desamparou um filho que confiou nele. A terceira coisa que muda é a sua capacidade de esperar. A espera, que antes era um tormento, começa a ser uma postura de confiança. Não uma espera passiva, mas uma espera ativa, onde você continua plantando, continua sendo fiel, continua dando os passos que eu indico, mas sem aquele desespero que consome a energia e a fé. A espera com confiança é completamente diferente da espera com ansiedade. Uma corrói, a outra fortalece. A quarta coisa que muda é o seu impacto sobre as pessoas ao redor de você. Quando você começa a viver na consciência da provisão de Deus, quando a paz começa a ser visível no seu rosto, mesmo em meio às tempestades, quando a generosidade começa a fluir de você, porque você sabe que a fonte não esgota, as pessoas ao redor percebem. Elas perguntam, elas querem saber o que você tem, e é aí que a sua história se torna combustível para a fé de outra pessoa. É aí que o cheque no seu nome começa a abençoar não apenas a sua conta, mas a conta de todos que você toca, porque esse é o propósito maior. Eu não te abençoo apenas para que você seja abençoado. Eu te abençoo para que você se torne um canal de bênção, para que a provisão que flui para você transborde para outros, para que as pessoas que estão em volta de você comecem a ser alcançadas pela onda de favor que eu liberou para a sua vida. Você não é apenas um destinatário, você é um distribuidor. E o cheque que chegou no seu nome tem capacidade de multiplicação suficiente para abençoar cada pessoa que a sua vida tocar. Então eu preciso que você tome uma decisão hoje, não amanhã, não quando as circunstâncias melhorarem, não quando você se sentir mais forte espiritualmente. Hoje, agora, a decisão de acreditar que o cheque é real, a decisão de abrir os portões que precisam ser abertos, a decisão de tratar a provisão com honra quando ela chegar, a decisão de confiar no remetente mesmo quando você não vê o resultado ainda, a decisão de se tornar um canal de bênção para os que estão ao seu redor. Essa decisão não vai resolver todos os problemas instantaneamente, mas ela vai mudar a orientação da sua jornada. E uma jornada com a orientação certa, mesmo que comece devagar, chega inevitavelmente ao destino certo. E o destino que eu preparei para você é mais bonito do que qualquer coisa que você já imaginou para a sua própria vida. Você chegou até aqui porque eu quis que você chegasse. Porque havia palavras aqui que a sua alma precisava ouvir. Porque o cheque no seu nome tem um valor que o seu coração precisa reconhecer. E porque a partir de hoje, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Não porque um vídeo foi assistido, mas porque o Pai falou. E quando o Pai fala, a vida muda. Eu te amo. Não de um amor genérico, distante, indiferente. Eu te amo com um amor que conhece o seu nome, o seu sonho, o seu medo, a sua dor e o seu potencial. Eu te amo com um amor que já pagou o preço mais alto que existia para garantir que você pudesse receber tudo o que foi preparado para você. E esse amor não vai parar, não vai diminuir, não vai se cansar. Ele vai te acompanhar por cada segundo de cada dia que ainda resta nessa jornada e vai te receber do outro lado com palavras que você já conhece, mas que vão soar mais gloriosas do que nunca. Bem-vindo, filho. Bem-vindo, filha. Bem feito. O cheque está no seu nome. O remetente é eterno e a entrega está garantida. Escreva nos comentários: minha vida nunca mais será a mesma com Deus. Se você chegou até aqui, sabe que não é fácil lidar com os desafios financeiros, mas quero que saiba que há uma solução ao seu alcance. O 21 dias de provisão e paz financeira com Deus é mais do que um livro. É um passo a passo para colocar sua vida financeira no rumo certo. São 21 dias de estratégias práticas e eficazes para trazer paz e prosperidade para a sua vida. Não perca essa chance de mudar sua realidade.
Aproveite que a edição limitada está disponível no comentário fixado. Corre lá e garanta a sua. Meu querido filho, minha querida filha, antes de encerrar, eu preciso te dizer uma última coisa. Tudo o que foi falado aqui hoje, cada palavra, cada promessa, cada revelação, não ficou apenas no ar. Foi plantado no solo da sua vida. E o que é plantado com a semente da palavra de Deus não volta vazia. Ela vai prosperar naquilo para o qual foi enviada. Você não é a mesma pessoa que começou esse vídeo. Algo mudou. Talvez você sinta agora. Talvez você só perceba daqui a dias, quando aquela situação que estava impossível de repente começar a se mover. Quando aquela porta que estava fechada começar a se abrir. Quando aquela paz inexplicável começar a pousar no seu coração, mesmo com as contas ainda em aberto. Presta atenção nesses momentos. Esse sou eu, cumprindo o que foi prometido. E agora, eu tenho um pedido simples para você. Se esse vídeo tocou na sua alma, se uma palavra aqui chegou num lugar onde você precisava ser alcançado, então faz 4 coisas por mim. Curte esse vídeo agora. Esse gesto simples ajuda essa mensagem a chegar em outros filhos meus que também precisam ouvir sobre o cheque que está no nome deles. Compartilha nos grupos de família do WhatsApp. Você tem alguém na sua família que está carregando um peso, que está no fundo de um desespero financeiro, que precisava ouvir que o pai não esqueceu. Envia esse vídeo para eles agora. Você pode ser o instrumento que eu usei para chegar até essa pessoa. Se inscreve nesse canal e ativa o sininho, porque a mensagem de hoje